Oi, queridas! Então, eu tô aqui na biblioteca. Eu tava estudando pra tutoria de amanhã. Agora eu tô aqui organizando minhas coisas porque eu vou pra sala. Eu tenho um horário às 8h30. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu tô conciliando os meus estudos para o Enem e a faculdade. Então eu espero que vocês gostem. Oi, queridas! Então agora são 4h05 da tarde. Eu cheguei aqui em casa agorinha, não faz nem uns 10 minutos. E eu já troquei de roupa, porque agora eu vou pra academia. Depois do almoço eu tive uma aula prática. Hoje a gente aprendeu a lavar as mãos. E por incrível que pareça, parece algo besta, na verdade é uma coisa que é bem metódica para hospital, né? Para atendimento aos pacientes. A gente tem que lavar de forma bem minuciosa. Então, ele colocou a gente pra lavar, ele ensinou, né, o passo a passo. E depois a gente tinha que fazer. E aí eu, por exemplo, assim, ele pedia pra que, se você errasse algum passo, você tinha que voltar do início. Aí na minha vez eu fui a primeira, né? Eu errei, tipo, umas 6 vezes. Porque, tipo, eram umas coisas muito bestas, tá? Não, depois de você fazer isso aqui, você tem que fazer, sei lá, isso aqui. E aí, não, se bem que é assim, já esqueci, tá vendo? Mas, tipo, aí você faz assim, aí você tem que fazer assim, e aí eu errava. E eu tinha que voltar do início. Aí no final você enxágua com as mãos viradas pra cima. Se você fizer pra baixo, tá errado. Na hora de limpar, você tem que limpar de cima pra baixo. Aí eu errava, tipo, toda hora eu errava alguma coisinha muito bestinha, sabe? Mas não é que são coisas bestas. É porque isso é com hábito, né? Com hábito eu vou aprender. Mas aqui são coisas que a gente faz muito normalmente no cotidiano. Igual, por exemplo, lavo e aí faço assim no final. E quando você vai lavar no hospital, você já não pode fazer assim. Então, são coisas que o nosso cérebro já tá acostumado a fazer no cotidiano. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu vou pra academia agora. E quando eu chegar, eu vou terminar de estudar pra minha tutoria de amanhã. Eu tô vendo coração. Aí agora, especificamente, eu tô vendo sobre ECG, que é o eletrocardiograma. E que é um exame que faz no coração. E sobre débito cardíaco, frequência cardíaca, esse tipo de coisa. Então, eu tô terminando de estudar. E vou também fazer as minhas questões de matemática, que todo dia eu faço umas 10 questões de matemática e vou ver se eu ainda dou conta de estudar química. Então eu espero que dê certo. Oi, queridas! Então agora já são um pouco mais de 5 horas, acabou que eu nem gravei na academia, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Porque meu professor de anatomia pediu pra gente comprar um caderno de desenho, e aí eu fui comprar esse caderno de desenho. Eu tô com um pouco de medo porque eu não sei fazer nada. Mas aí vou ter que desenhar, que minha parte do corpo. Não sei desenhar um palitinho, vou ter que desenhar um coração. Mas aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei. É simples, tá? Lápis de colorir eu não comprei ainda, porque uma colega minha me emprestou os dela. Então, menos um gasto. Mas eu comprei um lápis de escrever. Um lápis, só um. Por enquanto, porque eu vou testar ele. Eu comprei uma borracha, um apontador e o caderno. Não tinha muitas opções, assim, de cores, então eu peguei essa vermelha mesmo. Inclusive o preço tá aqui, mas... não tem problema, né? Foi R$2,99. Mas aí ela é virada assim. E aí as folhas dela são de brochura, porque ele pediu de brochura. E as folhas são brancas. Só isso mesmo. Aí vou tomar meu banho, vou tomar meu café e vou voltar aos estudos. Agora já são 8h21 da noite e acabou que eu terminei agorinha o estudo pra tutoria de amanhã. Eu não expliquei direito, mas a tutoria, ela faz parte do método PBL, que ele é focado no estudo ativo. Então a gente não senta na sala de aula pra escutar o professor explicando a matéria. Ele fala qual matéria a gente tem que estudar e a gente vai na biblioteca, pega os livros, pega os materiais necessários e estuda sozinho em casa. Ou na biblioteca, né? Mas eu falo assim, não é como o professor explicando. A gente tem que correr atrás da matéria e aí depois a gente tem a tutoria, que a gente discute a respeito daquela matéria junto com os colegas do nosso grupo. E aí o nosso tutor, ele fica acompanhando e aí ele faz perguntas pra ver se a gente tá sabendo da matéria mesmo. E assim, é bem assim. Eu nem tô conseguindo estudar tanto pro Enem. Agora, por exemplo, eu só vou conseguir fazer as 10 questões de matemática. Não vou conseguir assistir videoaula de química. Mas assim, exatamente por isso que no primeiro semestre eu tava endoidando mais pra conseguir terminar o máximo de matérias possível, pra tentar, assim,
adiantar tudo, porque eu sabia, eu estava ciente já de que com a faculdade de medicina eu não conseguiria conciliar tanto quanto eu gostaria, sabe? Fazer tantas questões quanto eu fazia antes, assistir tantas videoaulas quanto eu assistia antes. Assim, não tem como. Então, agora, por exemplo, eu tenho o quê? 30 minutos pra fazer as questões de matemática. Então, vai acabar que tá assim a minha rotina. Então, o tempinho que eu tenho ali aqui pra estudar, eu estudo pro Enem, mas não é tanto. Amanhã, por exemplo, eu vou pra faculdade só de manhã, porque à tarde eu teria uma aula, só que não vai ter reposição dessa aula na sexta-feira à tarde, que seria o dia que eu não tenho aula. Então, amanhã eu já vou aproveitar pra estudar pro Enem. Aí é porque eu tenho a outra tutoria, né? A gente tem uns 3 dias pra estudar na tutoria, mas normalmente eu tiro um desses dias pra estudar pro Enem e os outros 2 dias pra estudar pra tutoria, porque eu tô me dando muito bem com isso. Mas enfim, e nas pausas também eu tento estudar pro Enem. Então minha rotina tá sendo basicamente essa, eu tô estudando pras tutorias e um tempinho ou outro livre eu estudo pro Enem. Mas é isso, eu vou ali fazer as minhas questões de matemática e já volto. Não sei se eu vou voltar hoje ainda, mas de qualquer maneira eu tô indo fazer as minhas questões de matemática. Slowing down time whenever you're around me, whenever you're around, and it shouldn't come as no surprise. I like it better with you. There's nothing that compares to your company. I like it better with you. You come around and change how I'm seeing things. Oh yeah, so baby don't you run away. Queridas, agora são 2h20. Eu almocei agora, mais cedo, tava dando 12h30, eu acho. Depois da aula, na verdade vamos no início, né? Hoje de manhã eu tive tutoria, e aí eu tive tutoria de 8 às 10h10, e foi bom. Só que, como eu falei, eu não sei se acho que eu falei, né, que as matérias elas vão crescendo em grau de complexidade. E às vezes nem é só pelo grau de complexidade, mas também porque é muita coisa de uma vez só. Então acaba que sobrecarrega muito. E fora que são em 3 dias pra tutoria. Então eu acabei me sentindo meio insegura, mas eu participei. E ele conta mais a participação. Mas deu certo. Mas eu falo assim que eu fiquei insegura, que eu não senti que eu tava tão bem assim na matéria. Apesar de eu ter ido bem, sabe? Não sei explicar direito, eu sei que não foi tão bom assim quanto eu gostaria. Assim, não sei explicar. Mas eu não me senti tão confiante na matéria, entendeu? Mas enfim, daí, depois da tutoria, eu fui pra biblioteca e eu peguei um livro, deixa eu mostrar. Eu peguei esse livro aqui, que ele é um livro é um atlas de anatomia, porque eu vou ter que começar a fazer desenhos. Inclusive eu tenho que fazer um pra amanhã. E depois disso eu fui pro centro, porque eu queria comprar uma calça jeans, que eu não tenho calça jeans, e eu preciso de calça jeans pra ir pra PSF, pelo menos por enquanto, porque o nosso pijama ainda não chegou. Até ele chegar, a gente vai ter que usar calça jeans e blusa branca, uma roupa padronizada pra ir pro PSF, que a gente vai começar aí essa semana. Mas eu não tinha calça jeans, aí eu tive que ir no centro comprar. E eu aproveitei e comprei um tênis também. Eu não, né? Minha mãe. Aí fui a calça jeans e o tênis, deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, eu acho que eu até gravei um vídeo mostrando, eu experimentando a calça. É aquela lá. Aí ela é uma calça tipo pantalona, sabe? Que é mais frouxa. E também comprei um tênis, minha mãe comprou um tênis branco. Eu já tenho um tênis branco, mas ele já tá bem usadinho, sabe? Porque eu usava muito pra academia, e a academia acaba um pouco com o tênis, né? Por causa das movimentações que a gente faz. E eu tô usando muito Crocs, eu só tô usando Crocs praticamente. Mas pra ir pro PSF, especialmente agora que a gente vai fazer territorialização, então a gente vai andar muito, que a gente vai conhecer os bairros, o bairro primeiro, né? Precisa de um tênis branco. De um tênis, né? Só que eu gosto de tênis branco. Aí eu peguei esse aqui, que ele é simplesinho. Mas porque eu tô precisando... É isso mesmo. Mas enfim, aí depois disso eu cheguei em casa, almocei e fiz as questões de matemática que eu tenho pra fazer, que eu faço todos os dias. E agora eu vou assistir algumas videoaulas de matemática também, análise combinatória, que é mais resolução de questões. Eu falo videoaula, mas é resolução de questões junto com o professor.
E aí depois disso eu vou pra academia. E aí hoje eu vou tirar o dia só pra estudar pro Enem mesmo. E aí amanhã e quinta-feira eu estudo pra tutoria. Normalmente eu faço assim, eu tenho 3 dias pra estudar pra tutoria, mas um deles eu tiro pra estudar pro Enem e os outros 2 que eu estudo pra tutoria mesmo. E tento conciliar com o Enem em alguns horários vagos. Enfim, de qualquer maneira é isso. Aí eu vou ali agora e fazer as minhas questões de matemática, ou de análise combinatória, né? Assistir a videoaula. Come as no surprise. I like it better with you. There's nothing that compares to your company. I like it better with you. You come around and change how I'm seeing things. Oh yeah. So baby, don't you run away, run away, run away. 'Cause I just wanna stay. I do. I like it better with you. There's nothing that compares to your company. A city night is so enticing, but I'd rather stay inside with you. So lay beside me and do all of the things we wanna try. Oh yeah. See the cold drinks have a sweeter taste whenever you're around and whenever you're around in the bed. Oi, queridas. Então agora são 12h28. Eu acabei de almoçar e me arrumar. Já estou maquiada. Hoje eu não tive aula de manhã. Toda quarta-feira eu não tenho aula de manhã. E eu tenho laboratório à tarde. Então a gente fica de 1h30 até umas 6 horas nos laboratórios. Aí são 3 laboratórios, de anatomia, fisiologia e histologia. E hoje de manhã eu lavei meu cabelo, como eu mostrei pra vocês, porque eu aproveito que não tem aula na quarta-feira de manhã pra lavar o cabelo. É uma das primeiras coisas que eu faço no dia, porque eu tenho que dar tempo do meu cabelo secar até a hora de eu ir pra faculdade à tarde. Então eu já lavei cedo e estudei pra aula de hoje de anatomia, porque o meu professor pediu pra gente ler um capítulo de um livro. E ontem à noite eu fiz o desenho de anatomia que eu tinha pra fazer, que eu acho que eu comentei com vocês. Graças a Deus que eu fiz ontem à noite já, porque hoje de manhã eu fiquei só lendo o livro e fiz algumas anotações também, porque eu gosto de anotar depois que eu leio, porque eu sinto que eu aprendo melhor quando eu anoto. Aí eu anotei, eu acho que eu até mostrei também, que deu 1,5 página. Só que assim, a gente não pode levar o caderno pra aula. A gente não pode levar nada pra aula, tem que ser só a gente e o jaleco. A gente vai de jaleco. Inclusive, meu jaleco ainda não chegou. Mas enfim, deixa eu voltar aqui, aí depois eu falo de jaleco. Mas não pode levar, só que eu sinto que eu aprendo melhor quando eu escrevo. A partir do momento que eu escrevo, eu sinto como se automaticamente aquela informação fosse ficar mais pregada na minha cabeça. E aí, como eu falei ontem à noite, eu fiz o desenho, aí ficou assim, ó. Eu acho que ficou bom pro primeiro desenho. Acho que dá pra ver. É um olho. E aí com os músculos dele ao redor, que ficam na parte de dentro, né? Ele falou que podia ser qualquer coisa, então eu peguei o mais fácil, assim, de início, e aí ficou assim. E sobre o jaleco, o nosso jaleco ainda não chegou. Se eu não me engano, ele vai chegar amanhã. Mas aí eu tô usando o de uma colega, que ela me emprestou dela, que ela já fazia medicina em outro lugar, e aí ela já tinha jaleco, e aí ela me emprestou dela. Inclusive, ela chama Maria Clara também, só que eu sou Maria Clara Santos, ela é Maria Clara Dantas. Mas assim, é Maria Clara do mesmo jeito. Enfim, mas é só provisório, né? Amanhã mesmo eu acho que o meu já chega. Aí agora, é 1h30, né? Eu vou dar uma lida nas anotações que eu fiz pra ver se eu realmente entendi tudo pra eu já ir pra aula mais tranquila, né? Tipo, pra nada ser muito novo pra mim. E vou também... só vou fazer isso. Vou ler. Ah, é verdade, esqueci. Agora que eu tô lembrando. Que eu tenho que colocar também os nomes, ó. Eu só coloquei de lápis por enquanto. Mas enfim, só isso que eu vou fazer. E aí 1h30, na verdade eu vou sair daqui umas 1h10. Enfim, é isso. Aí hoje à tarde eu vou ficar a tarde todos os laboratórios. Então eu não sei se vou gravar muito, porque como eu falei, na aula de anatomia mesmo a gente não pode levar celular, não pode levar nada, como eu falei. Aí nas outras eu fico meio assim de gravar, sabe? Mas eu vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês.
queridas, então agora são 18h25, eu acabei de chegar em casa. Gente, olha como é que meu cabelo ficou. Ele ficou meio cheio de frizz, sabe? Mas sabe por que que é? Porque eu lavo meu cabelo durante a semana, durante os dias úteis na quarta-feira. Que eu gosto de lavar de manhã cedo, igual eu falei pra vocês hoje mais cedo, que é o único dia que eu tenho folga na semana de manhã, que é na quarta-feira de manhã. E aí, eu gosto de lavar já cedo pra secar até a hora de eu ir pra faculdade, porque eu não gosto de ficar andando com o cabelo molhado. Porque eu acho que fica meio feio, né? Porque eu passo o creme, ele fica bem... Aí, eu gosto de lavar já cedo pra quando der a hora de eu ir pra faculdade, ele tá seco. Mas enfim, só que aí eu lavo na quarta-feira e aí quando é à tarde eu fico com ele preso o dia inteiro. Porque eu tenho que ficar com ele preso o dia inteiro pra o laboratório, né? Porque no laboratório tem que ficar com o cabelo preso. Aí eu acho que é por isso que tá ficando feio da jeito. Mas enfim, de qualquer maneira, hoje eu tive as minhas aulas de laboratório e foi muito bom. E depois das aulas eu passei na biblioteca pra pegar outro livro. Aí eu devolvi aquele que eu peguei ontem pra fazer o desenho. E peguei outro, que é um dos meus favoritos agora pra estudar. Inclusive, se alguém faz faculdade, começou agora, não sei. E precisa de alguma indicação, eu indico muito ele, que é o de Tortora, que é esse aqui. Olha o tamanho desse trem. Aí ele é Princípios de Anatomia Humana, de Tortora. Ele é maravilhoso, porque todas as tutorias que eu tenho todas as matérias para a tutoria que eu tenho que estudar, eu tô estudando por ele, porque ele tem uma didática muito boa, então não tem aquelas palavras, tipo assim, ele fala tudo que você tem que saber, mas de forma clara, de forma objetiva, tipo, não é uma coisa muito difícil de entender, sabe? Mas enfim, de qualquer maneira, agora eu vou tomar meu banho, vou tomar café e já vou começar a estudar pra tutoria, né, que eu vou estudar. Já é pra sexta-feira e hoje é quarta, então eu já deveria estar estudando, na verdade. Mas é porque hoje de manhã, como eu fiquei estudando pra aula de hoje à tarde, então eu não consegui estudar para a tutoria de sexta-feira. Mas enfim, e eu queria ver se eu faço as minhas questões de matemática de hoje, que todo dia eu faço. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Enfim, eu vou lá. It's so enticing, but I'd rather stay inside with you. So lay beside me and do all of the things we wanna try. Queridas, então agora já tá dando umas 3h30, já são umas 3h30, eu acabei de chegar do PSF. Hoje de manhã eu fiquei estudando, eu cheguei na faculdade umas 7 horas da manhã e eu fiquei estudando até 10 da manhã. Era pra eu ter ido pra monitoria às 8h30, só que eu decidi não ir porque a matéria da monitoria era uma matéria mais simples e é facilmente revisável. Assim, era só sobre as partes do microscópio, então eu não achei necessário eu ir pra monitoria e preferi ficar na biblioteca estudando pra tutoria de amanhã. E aí depois de 10 até umas 11h50, eu tive uma palestra, uma reunião com o meu grupo, que a gente vai ter que fazer um projeto de extensão. Depois disso eu almocei, voltei pra biblioteca pra estudar pra tutoria de manhã e fui pro PSF. Aí hoje a gente só conheceu o ambiente, conheceu a estrutura do PSF. E aí agora eu vou tomar meu banho e vou estudar pra tutoria de amanhã. Então os planos são esses e eu vou tentar fazer as questões de matemática de novo, que ontem eu não fiz. Mas o foco de hoje é estudar pra tutoria e inclusive eu tenho que estudar pra outra matéria também da faculdade, que é embriologia. Enfim, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Inclusive eu tô com esse trem aqui, eu não sei o que é. Mas enfim, vou lá. Acabei de tomar banho, agora estou de cara limpa, com o cabelo todo bagaçado. Mas eu falei que eu ia estudar pra tutoria, mas na verdade eu vou fazer o diário de campo primeiro, que é isso aqui, é como se fosse um relatório do que a gente viu no PSF hoje. E aí depois eu vou estudar pra tutoria. Oi, minha aula acabou agorinha de tutoria, graças a Deus deu tudo certo. E olha o que chegou. Aí eu vou abrir junto com vocês. Oh my gosh.
Amém. Oi, queridas. Então, agora são 2 horas, eu acabei de chegar em casa. Eu achei que eu ia ficar o dia inteiro hoje fora, mas acabou que a aula... Assim, eu tive uma palestra, 7 horas. No caso, eu cheguei 7h20, eu cheguei um pouco atrasada. Era 7h10 e eu cheguei umas 7h20, porque eu fui chamar o Uber e o Uber demorou muito pra chegar. E a gente teve a palestra, depois tivemos a PG, que no caso é a tutoria. E aí a tutoria terminou umas 10 horas, 10 e pouco. Aí eu gravei o vídeo mostrando o meu jaleco, né? E aí depois disso eu fui e fiquei na cantina conversando com o pessoal. E 11 horas a gente teve a reposição, que era de terça, que eu comentei com vocês. A gente não teve aula prática hoje, por isso que foi mais cedo, porque se tivesse prática, provavelmente eu ia ficar boa parte da tarde, né? Mas como não teve prática hoje, que seria no laboratório de informática, aí eles liberaram. A gente só teve uma palestra mesmo, uma palestra que eu falo assim, explicação de matéria. E aí eu fiquei um pouco na biblioteca, almocei e cheguei aqui agora, 2 horas. E eu fiz uma coisa, eu tinha levado a roupa pra eu ir pra o spinning depois, vai acabar que eu não vou hoje. Mas eu tinha levado a roupa pra eu ir pro spinning e o tênis também. Só que aí acabou que eu peguei o meu tênis e eu coloquei num armáriozinho que tem lá perto da biblioteca e eu esqueci de trazer. Aí eu esqueci lá. E aí agora, hoje é sexta-feira, né? Eu não vou lá no final de semana. Aí eu vou ver se eu dou um jeito de pegar lá, mas ficou lá. Mas enfim, agora eu vou tomar meu banho, eu já tô almoçada e vou estudar agora à tarde. Eu ia pra academia, mas eu acho que eu vou acabar não indo, porque eu prefiro ficar estudando. Não sei. Talvez eu vá, eu vou pensar. Porque eu queria ir no spinning, mas aí como eu vim mais cedo, porque eu iria do spinning, assim, direto da faculdade, entendeu? Só que aí como eu vim mais cedo, então eu não vou. Mas enfim, eu vou ver o que eu faço. E aí eu comento com vocês. E se não anda mais, ele vai pra solução, tá? Ele vai pra solução própria, ele sai da barra, não é pra barra, mas ele sai daqui da forma gasosa e vai pra solução da forma de H+. E aí eu vou te fazer uma pergunta lá. Me and do all of the things we wanna try. Oh yeah. See the cold drinks, have a sweeter taste. Whenever you're around and whenever you're around. Oi, queridas. Então agora são 4h23. Hoje é sábado. Eu não apareci ainda pra conversar com vocês hoje, porque eu tava mais focada, sabe? Hoje de manhã, eu assisti de manhã uma revisão ao vivo de química que na plataforma que eu estudo, que é a plataforma SAD, eles começaram as revisões. E aí, sábado eu vou conseguir assistir ao vivo, que é de 8 às 10 horas. E daí eu assisti a de química. Agora as de física, matemática, biologia, que também vai ter, eu não vou conseguir assistir ao vivo porque é durante a semana, em horários que eu tenho aula. Então, e mesmo aqueles que eu não tenho aula, fica difícil pra eu assistir. Assim, eu vou ver se dá, porque, por exemplo, tem um que é de 7 às 9h30 da noite. Aí pode ser que eu consiga assistir. Mas eu tava pensando em não assistir durante a semana e deixar pra assistir gravada no sábado. Então assistir tudo de uma vez no sábado, tudo gravado, entendeu? E só assistir a de química ao vivo. Mas enfim. E depois disso, eu refiz algumas questões de matemática. Porque o que acontece? Eu tava fazendo, eu acho que... Eu não sei se eu comentei nesse vídeo, mas nos meus vídeos anteriores eu comentei que eu tava fazendo... Na verdade, eu comentei sim. Que todos os dias eu faço umas 10 questões de matemática. Porque eu tenho muita dificuldade com matemática, muita mesmo. E aí eu tava fazendo de provas antigas. Porque eu tenho Vou mostrar de novo. Eu tenho essa apostila aqui, que ela tem provas de 2018 e 2022. Então, todo dia eu pegava umas 10 questões dessas provas e fazia. E aí eu terminei todas as questões de todas as 5 provas, só que eu errei muita questão, né, por causa da minha dificuldade e tudo. E aí eu anotei as questões, por exemplo, eu comecei com as de 2018, eu comecei isso ontem, porque eu terminei ontem, né? Aí eu anotei as questões, todas as questões de 2018 que eu errei no meu caderninho pra eu refazer elas. As questões que eu tinha errado, ou as questões que eu fiquei com muita dificuldade mesmo acertando, que provavelmente eu acertei chutando. E eu anotei no caderno, e aí hoje eu corrigi elas. No caso, eu errei de novo a maior parte. Mas eu vou ter que refazer até eu conseguir acertar todas, entendeu? Porque, assim, o Enem normalmente tem um padrão, né? Então, se eu errei essa agora e eu não consegui resolver ela nunca,
se cair uma parecida com ela no Enem, eu provavelmente não vou conseguir resolver também. Então eu vou refazer até eu acertar todas. Mas enfim, mas aí depois que eu terminei de refazer essas aqui, eu fui pra física e agora eu estou em física. Então hoje eu já fiz química, matemática e agora estou em física, finalizando mais ou menos uma matéria de potência. Potência e eficiência é o nome da matéria. Mas enfim, aí eu tô com o cabelo assim porque eu lavei ele hoje. E é isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Oi, agora são 21h24 da noite. Ai, meu Deus, calma aí. E eu finalizo aqui o vídeo. Acabou que eu nem gravei muito hoje, porque eu tava mais focada. E, tipo assim, eu tava um pouco desanimada também. Então, eu tava desanimada e eu tinha que estudar. Então, eu preferi não ficar gravando muito, porque ia ser mais um gasto de energia, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, eu não tô conseguindo conciliar tanto assim quanto eu gostaria, mas esse era o esperado, na verdade. Exatamente por isso que eu tentei adiantar o máximo possível de matérias até o início da faculdade, até antes do início da faculdade, para que eu pudesse ficar mais tranquila agora. E aí, assim, eu tô assistindo videoaula quando dá, mas não tô conseguindo muito bem. Então, mas eu tô dando o meu máximo. Mas de qualquer maneira, hoje eu consegui fazer bastante coisa até. Foi um dia bem produtivo, eu consegui estudar 9 horas e eu não estudei nada pra faculdade, foi só pro Enem mesmo. Aí, como eu falei de manhã, eu tive a revisão de química, eu fiz algumas questões de matemática, refiz as questões de matemática, assisti algumas videoaulas de física com resolução de questões juntamente e agora à noite eu aproveitei para fazer 15 questões de biologia e também assisti uma videoaula de redação. Então hoje foi um dia que eu fiz bastante coisa, né? Que eu tenho que aproveitar esses dias para fazer um tiquinho de cada matéria. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E não se esqueçam de comentar, que eu amo ler os comentários de vocês a respeito do que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver aqui. Se vocês querem que eu continue gravando vídeos de vlog, se vocês preferem que eu grave mais vídeos conversando, assim, sobre o que eu tô pensando, dicas, coisas nesse sentido. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.